Aplauda Jesus com muito louvor. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, esse culto começou ontem. Esse culto começou ontem às 10 da manhã, quando o Senhor falou para nós, estava chovendo, frio, vai lá para o monte. Eu falei, amor, tá garoando, você tá vendo o limpador do carro que tá... Mas põe uma touquinha, põe uma blusinha. É demais, irmãos. Respira fundo aí. Que bênção, né? Vê a nossa irmã ali, ó, nossa vizinha. Dá vontade de chorar, né? É forte, né? Meu Deus, glória a Deus. Queridos, pastor Valdir, tá vendo? Flecha polida. Apocalipse diz isso. Glória a Deus. É bom demais, irmãos, quando o líder ele consegue obedecer a voz de Deus, né? É bom demais, meus irmãos. Oh, Deus. Vocês estão se perguntando por que eles estão aqui? Na verdade, eu vou usar 4, né? A Miriam tem que vir para cá também, Miriam, porque a gente nunca separa casal. Entendeu? Casal tem que sempre estar ali, ó. Mesmo que seja só para ficar, amém, intercedendo, usa ele. Pega aí nele aí, isso. A diaconisa Fabiana está ali dando aula, amém? Está cuidando das nossas crianças. Queridos, nós tivemos essa palavra, um Deus vivo para uma igreja. Foram 7 dias de jejum, não foi isso? Todo mundo jejuou aí? Olha lá, mano, fecha a boca. Pode não parecer, viu, Yuri? Eu estou jejuando, mas a barriga não está sumindo. Mas eu estou jejuando, viu, Denise? Mas eu vou continuar essa pegada. E quando nós estávamos no jejum, quando a bispa estava me passando o jejum, Deus já me trouxe essa série, as 7 igrejas da carta, as 7 cartas para 7 igrejas da Ásia, né? E depois Deus falou conosco sobre as virgens, são 10, são as loucas e as prudentes. Então depois das 7 igrejas, vem a série das noivas. 5 entraram, 5 não entraram. Então, uma igreja viva para um Deus vivo é uma igreja que recebe a exortação. Você vai entender por que Deus usou tremendamente, poderosamente a vida do pastor Valdir. Irmãos, foi uma exortação para mim. Foi para você? Para mim foi. Foi muito bom. Deus falou poderosamente comigo. Tudo isso que Deus falou está nas 7 igrejas. E foi uma ordem, Alessandra, de Deus para o apóstolo João. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz assim: João, o apóstolo, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Aqui ele está escrevendo uma carta, não é isso, pastores? Graça e paz a vós outros, da parte daquele, olha só como ele sauda a igreja, da parte daquele que é, que era e há de vir. Quem entendeu? Dá uma glória a Deus. Olha lá, ó. Que era, que há de vir, da parte do que? 7 espíritos, que se acham diante do trono, e a parte de Jesus Cristo, o que ele diz? O primogênito o soberano dos reis aquele que nos, por isso que ele te exorta. Fala para o teu irmão, ele te ama. Por isso que ele te exorta. Pelo seu sangue, nos libertou dos nossos. A gente não canta, livre, me deixastes livres, livre Senhor. Não é isso? Você cantava muito disso, não adianta você esconder não, que eu sei. Nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu e Pai. E a ele o que ele diz? A glória, o domínio pelos séculos dos... Eis que vem com as nuvens, ou glória, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra
se lamentarão sobre... Certamente, amém. Vamos todos no verso 8. Eu sou o Alfa. De novo, eu sou. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Xerecalabalabalabás. Aleluia. Glória a Deus. Pega o outro microfone desse aqui. Vamos arrumar. Primeiro é o pastor Cido, ali, pastor Cido, ali. Segundo é o pastor Valdir, vem aqui, vem para cá, Miriam, para cá. Hã? Chamado oral, aí vocês já vão entender. Fica lá. Terceiro é o Cláudio e quarto é a Sandra. Mas eu acho que a sua cabeça vai atrapalhar um pouquinho a televisão aqui, então vai um pouquinho mais para lá. Nada contra a sua cabeça. Eu não disse que ele tem cabeça grande, disse, Yuri? Disse, Júnior? É a altura só, viu? O que você pensou que nós falamos que você tem cabeça grande? Então, meus irmãos, o apóstolo João, o pastor Cido vai falar conosco sobre a série da primeira igreja, que está baseado em Apocalipse. Abra sua Bíblia, capítulo 2, é isso, pastor Cido? É isso aí, capítulo 2. Pode colocar aqui, meu amor? Nossa, sim, senhor. Lembrei da época que você me respeitava. Vamos lá, pastor Cido, pode vir aqui, meu amado, é com você. Fale aí, 3 minutos. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta, e pratica as tuas primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Amém? Meu Deus. Caso não coloca te aqui a igreja, a primeira igreja aqui para mim, por favor. Amém? Essa a primeira carta, irmãos. O tema é o primeiro amor. É o primeiro amor. Éfeso foi uma igreja iniciada por Paulo, né? Todas elas, na verdade, né? E Éfeso foi uma igreja que experimentou um mover maravilhoso da parte do Senhor. Muitos homens e mulheres se converteram, cresceram na graça, no conhecimento, verdadeiramente. Só que em algum momento eles deixaram o primeiro amor. Deixaram o primeiro amor. E o primeiro amor, o que é? O primeiro amor, irmãos, é a obediência à palavra. O primeiro amor é o temor a Deus, não é? O primeiro amor, irmãos, é a simplicidade, né? Observe isso, obediência à palavra, amém? Obediência à palavra, temor e simplicidade. Irmãos, o crente que não tem isso, vai ser difícil ele permanecer na presença do Senhor. Amém? E, meus irmãos, é engraçado, né, pastor Valdir, que fala aqui que se não se arrepender, Deus é que vai mover. Foi exatamente o que Deus falou hoje pelo profeta. Você percebeu? Deus vai mover. Com essas palavras? Exatamente. Deus vai mover. É só Davi que fala, né, que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos.
É isso? Não é? Porque em algum momento a gente pode ir, irmão, vai andar junto, e até certo ponto, mas depois chega lá na frente, não consegue andar mais. Porque o próprio Deus é quem faz essas coisas acontecerem. Amém? Então, de repente, sai falando mal do pastor, do bispo, da igreja, não sei o quê. Na verdade, não, irmãos, é a ação de Deus. Porque Deus tira mesmo essas pessoas, não é? Do meio do seu povo, porque são tropeços, amém? Então, meus irmãos, eu não vou me alongar muito, mas olha, o primeiro amor. A primeira carta é o primeiro Éfeso, amor. é o primeiro amor, amém? Glória a Deus. Vamos para a segunda carta. Pastor Valdir, coloca aí para mim, por favor. Chuchuzinho. Segunda carta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, igreja. A Bíblia nos fala sobre a segunda carta. Nossa, 3 minutos para o pastor Valdir é um desafio. É cura aí, pastora Marisa. A igreja de Esmirna é elogiada por suportar o grande sofrimento que estava sendo submetida. Esmirna não recebeu crítica. A recomendação é de que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. Esmirna recebe como promessa a coroa da vida. Então, a igreja de Esmirna, como nos foi dado a oportunidade de falar sobre ela essa semana, era uma igreja localizada num lugar poderoso, uma metrópole da época, onde existiam grandes prédios, existia um porto onde passava a economia do mundo. Porém, Roma dominava. E nos diz a história que eles queriam que a igreja adorasse ao Império Romano. E por não adorar, muitos perdiam o emprego, muitos tinham seu comércio destruído, seus negócios destruídos. Mas uma coisa, porém, nós notamos na cidade de Esmirna, com todo tipo de prova, com todo tipo de luta, a Bíblia nos fala que sobre perseverança, permanecer fiel, apesar da luta, apesar da dificuldade, eles não se prostraram diante do rei, do imperador, não se prostraram diante do Império Romano, mas se mantiveram fiéis. Muitos foram mortos, muitos foram lançados nas prisões, tiveram uma prova de 10 dias, no intento de que eles deixassem de adorar a Deus para adorar o Império Romano. Porém, eles permaneceram fiéis, perseveraram na adoração a Deus, perseveraram nas lutas, nas dificuldades, mas sempre mantiveram a Deus como o Senhor de suas vidas. Então, a segunda carta, ela nos leva a perseverarmos fiéis na presença de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Terceira carta. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Aplauda mesmo, irmão. Uma igreja viva para um Deus vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô pastor Amém. Valdir, só abrindo espaço. Então, quando eles adoram Roma, nós podemos classificar que entra também o espírito da idolatria ali? Purinho. Espírito de idolatria, porque eles colocavam, na verdade eles adoravam o imperador. Entendi. E a Bíblia nos diz que Deus não dá sua glória a ninguém. A glória dele é dele e não do homem. Então, na verdade, o povo acabou... nós estamos na palavra, tá, irmãos? Isso aqui Amém. é um tijolinhos. Substituir, como a própria palavra fala, a glória de Deus, é isso? Pela glória do homem. É isso que aconteceu? Eles queriam que a igreja de Esmirna, que estava numa cidade poderosa, maravilhosa, fosse adoradores do homem. Do homem. Mas a glória de Deus ele não divide com ninguém. Amém? Isso acontece hoje? Toda hora. Obrigado, pastor Valdir.
Aqui a gente combinou, a gente não fala de pastores e nem de igreja, não é a nossa identidade. A gente fala de sistema e o que a Bíblia diz. Entendeu, irmãos? A gente não ataca o nome de ninguém, a gente não tem que responder por pastor nenhum. A gente responde, cada um responde por você mesmo. Por isso que não adianta eu ficar aqui atacando ninguém. Não, a gente fala do sistema que está fora da palavra. Deu para entender? A terceira carta para o nosso terceiro pastor. Fala que eu te escuto. Amém. Aqui nós estamos falando sobre... Aqui quem vos fala tem que ser assim, você apresenta. Né? Ali, para quem está em casa, ali, ó. Fala ali, ó. Aqui quem vos fala é o presbítero Cláudio. Para eles saberem, que às vezes ouve a voz e não sabe quem né? Você já tem a sua identidade. É o grilo e aqui quem vos fala. Mas o grilo não está aparecendo mais. É verdade. Não sei o que aconteceu com o frio. É o frio, é verdade. Mas a igreja de Pérgamo, né, que é a terceira igreja, que é escrita ali pelo apóstolo João, né? Essa igreja, irmãos, ela que hoje ela leva outro nome de Pérgamo para Bergama, né? Que hoje ela se localiza na Turquia, né? A localização dela hoje, atualmente, é na Turquia. Mas ela, quando fazia parte da igreja, uma das igrejas da Ásia, né? O Senhor escreve para esta igreja. Passa somente a leitura para mim da igreja. Isso aí. Isso mesmo. E ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de quem? Satanás. E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunhas. Então, só até aí. Então nós vemos aí que essa igreja de Pérgamo tinha um trono de Satanás lá. Por que o Senhor fala exatamente o trono de Satanás, irmão? Porque também existia adoração ao imperador, as idolatrias, a imoralidade e também as heresias que existiam naquele lugar. Mas uma coisa é certa, que ainda que eles estavam, vamos falar assim, num lugar onde havia habitação de Satanás, né, que é habitação, outra tradução é onde vive Satanás, mas eles permaneciam fiel e não negavam o nome do Senhor. Mas como todas as igrejas têm suas falhas, suas fraquezas, né? Porque, irmãos, nem todo mundo é 100% fiel. Essa é a verdade. Hein, bispo? Não conseguimos. Nós não conseguimos ser fiel. Não, total, assim, 100% não. E aí o Senhor nos leva. Mas, exatamente, nós tentamos, né? Na realidade, a Bíblia fala assim que o Senhor está nos aperfeiçoando. Essa é a palavra, né? Ele está sempre nos aperfeiçoando, porque perfeito ninguém é. Mas Ele está nos aperfeiçoando. Então, e ali existia Antipas. Antipas, ele era tipo um bispo. Ele era o pastor da igreja de Pérgamo. E ele batia de frente com aqueles que achavam que tinham que adorar ele. O imperador, por exemplo. Porque o negócio dele era com Jesus Cristo. Então, o chamado dele eu vou pregar ainda que eu venha morrer, mas eu vou falar de Jesus Cristo. Então Antipas, ele era esse tipo de crente. Ainda que ele foi levado, misericórdia, né? Só 3 minutos. Ainda que ele foi levado para o tacho lá de bronze. O que aconteceu com Antipas? Antipas, ele foi morto num tacho de fogo. Explica o que aconteceu. Cozinharam ele, assaram ele? E lentamente. Ele foi cozinhado. Está entendendo, igreja? Um tacho grande. De bronze. Com óleo. Exatamente. Fervendo. E foi colocado lá dentro. Lá dentro. Exatamente. E foi igual batata frita. Igual batatinha frita. Igual fazer batata. Assim, mas foi com a carne dele. Meu Misericórdia. Deus. Mas, irmãos, mesmo assim, a igreja, os fiéis, eles permaneceram
na presença do Senhor. Amém, Jesus. Amém? Amém. Existia, logicamente, né, alguns ensinamentos de Balaão, existia dos Nicolaítas, mas, porém, eles ainda, alguns permaneceram fiéis até o fim. Amém. Muito obrigado. Passa para o pastor Cido ali de novo. Pode aplaudir a Jesus. Pastor Cido, pode aplaudir Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Na quarta-feira, você nos ensinou como o apóstolo João foi parar na ilha de Patmos. Explica para nós isso aí. Exatamente. Agora complicou, irmãos, porque isso não estava no script, viu? Então. Aqui é tudo ao vivo. E eu não falo nada. Agora complicou, né? Eu não combino nada. Esse é o Bispo Márcio, tá vendo? Você quer estar aqui, né? Se prepara. Isso aqui já é teste para ser ungido, meu irmão. Aleluia. João foi o apóstolo que ele foi tão perseguido e massacrado, né, pelo governo romano. E ele também, a exemplo de Antipas, ele foi lançado dentro de um tacho de óleo quente. Sério? Sério. Foi. Vivinho? Mas quando isso era feito em praça pública, tá, irmãos? Era um espetáculo, né? Porque o governo romano naquela época queria que as pessoas, olhando o sofrimento desses apóstolos, desses mártires, né, desistissem da fé, não é? E o que acontece? João é lançado dentro de um tacho de bronze, a exemplo de Antipas, fervendo, só que João, ele se levantou, ele não morreu. Deus. Ele não morreu. E um detalhe, irmãos, nós temos engenheiro aqui, né? Levanta a mão aí. O Júnior. A temperatura de fervura do óleo não é 100 graus, né? É 200 e poucos graus, né? Acho que é 260, se eu não estou enganado, não é? É maior. Por isso que quando você joga água dentro do óleo quente, fervendo, a água explode. Porque o tempo de fervura, a temperatura de fervura da água é 100 graus. E o óleo é 260. Meu Deus. Então causa aquela explosão. Então quando jogaram João, ele saiu com 100% de queimadura de terceiro grau para cima. E com 15% de queimadura de terceiro grau, nós já corremos risco de vida. Que conforme nós falamos, bispo, lá em Ezequiel 37, e farei cobrir sobre vós pele, lembra dessa ministração, irmãos? Porque a pele, ela protege o corpo, não é isso? E então, com 15% de queimadura na pele, a gente perde a nossa resistência contra os agentes externos, as bactérias, os vírus, etc., e os fungos. Então, e João, ele estava com 100% da sua pele queimada. Era impossível João sobreviver. Amém? Era impossível. Mas Deus permitiu que ele sobrevivesse. E quando o governador romano percebeu que ele não morria, mandou ele levar ele, abandoná-lo na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, Deus deu o Apocalipse para ele. Meu Deus, aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus. Então, o livro de Apocalipse, a igreja está acompanhando, os irmãos que estão em casa. Então, o livro de Apocalipse foi escrito debaixo de muitas dores e muitas dores, muito sofrimento, muitas feridas, não é? Eu não sei nem como é que o João conseguia escrever, porque se ele estava todo queimado, não é? E ele não parou. Não parou. Amém. Glória a Deus. Vamos para a quarta carta. Pastora Sandra, coloca aí. Ela vai falar sobre um assunto que ninguém conhece. Glória a Deus. Se apresenta ali, ó. Difícil tá ao vivo ali, ó, missão essa. A paz do Senhor, irmãos. Sou a pastora Sandra, amém? Boazinha, viu? Boazinha sou eu. Irmãos, falamos da igreja de Tiatira. Uma igreja que ela era abençoada pelos seus feitos comerciais. Porém, por conta da soberba, da ganância, essa igreja ela abriu as portas para outros comerciantes. E quando as portas foram abertas para outros comerciantes, junto com eles,
vieram os deuses desses comerciantes. Porque Tiatira, até então, ela tinha um Deus, né? O Deus nosso, né? O Deus Todo-Poderoso, e ela era elogiada pelo amor e pela fé que ela mantinha. O fato dela ter aberto as portas para os comerciantes pagãos entrarem, eles entraram junto com outros deuses. E o que acontece, irmãos? Isso não acontece aqui, né? Não acontece. Crente ser corrompido, não. Mas os crentes ali daquela igreja foram corrompidos, porque viram entrar mercadoria, começou a entrar dinheiro, e a crença deles, a fé deles começou a ficar meio de lado. Por quê? Cresceram os olhos em dinheiro, a soberba deles. E junto com essa porta aberta veio o espírito de Jezabel, aquela que comanda, aquela que quer ter domínio, aquela que impõe. E Jezabel começou a falar para aquele povo que, antes de falarem que os deuses eram pagãos, que não eram bons, eles teriam que provar. Provar o quê, irmãos? O sexo ilícito. Provar o quê? A idolatria, adorar deuses. Ela falava, olha, o seu Deus você não vê, mas olha aqui o nosso Deus. Então, essa igreja foi tomada por foi dominada por esse demônio. E o que aconteceu depois? Depois que essa igreja foi dominada, os crentes já se viram sem saber para onde ir, porque eles já começaram a se envolver de uma forma tal com esses demônios que não tinha mais saída. Se eles deixassem de lado, passariam fome. E aí, alguns deles, ainda fiéis, preferiram sofrer, passar fome, ser perseguidos e ser apontados. Outros resolveram deixar a fé e seguir os deuses pagãos. Para esses que permaneceram firmes, fiéis, a promessa de Deus para esse povo foi que eles governariam as nações e receberiam a estrela da manhã. Aleluia. Então, irmãos, permaneça firme. Aleluia. Permaneça forte. Por mais que você seja apontado, por mais que as pessoas falem que crentinho, é isso, é aquilo, irmão, saiba que o seu Deus é maior que todos os deuses. Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastores. Pode descer. Passa ali, pega o cachê com a bispa Nivalda. Glória a Deus. Pastor Cícero, devolve a minha Bíblia. Meu Deus, vamos sair daqui meio-dia hoje? Glória a Deus. Já pensou se eu for pregar a igreja de Sardes? Põe aí para mim, por favor, a quinta igreja. Olha, porque eu fiz questão de nós darmos uma palhinha. O pastor Cido ministrou na quarta-feira, tem áudio e vídeo. Quem ainda não assistiu, quem ainda não ouviu, você pode pegar, está no grupo da igreja, está lá toda a ministração do pastor Cido, toda a ministração do pastor Valdir, com detalhes, é muito importante. Do nosso querido pastor Cláudio, está ali toda a informação, da Sandra também. Para você entender, o que nós estamos vivenciando hoje não é novo. Está entendendo? Satanás, ele é antigo. Ele é mais velho do que todos nós. O único que é novo é o nosso Deus. Porque ele diz que a palavra dele se renova a cada... Então tudo que vem de Satanás é o quê? Velho. Mas o que vem dos céus é novo. Então a igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, é isso? Versículo 1, vamos lá. É praticamente, meus irmãos, as mesmas coisas, as mesmas práticas que nós vimos até agora nessas 4 igrejas. Mas o que muda aqui são alguns detalhes importantes e que nós precisamos entender qual foi a revelação dada, algum apontamento para o mês de junho. Uma igreja, você que está em casa, vamos todos nós, uma igreja para um Deus. Olha como estava a igreja de Sardes. Vamos lá. Ao anjo da igreja, estou em Laodiceia, 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve:
estas coisas diz aquele que tem quantos espíritos e quantas estrelas? Olha o que ele diz: conheço as tuas, que tens nome de que vives e está. Olha como ele começa: conheço as tuas. Sabe o que ele está falando aqui? Ó? Você vive de aparência. Demonstra estar vivo, mas na verdade está morto. Mas por que ele fala isso com tanta propriedade, meu sobrinho? Porque olha o que ele diz assim, ó: conheço você. Se tem alguém que te conhece por dentro e por fora, mais do que a sua esposa, mais do que você mesmo, é Deus. Por isso que eu amo a palavra quando diz assim: assim diz o Senhor. Olha o que ele diz no verso 2: sê vigilante e consolida o resto que estava para, porque não tenho achado. O que ele não tem achado? As tuas obras na presença do meu. Aqui é o apóstolo João trazendo uma revelação à igreja. Por isso que ele diz: o meu Deus. Aqui já é a boca, Deus colocando a palavra na boca do apóstolo João para falar comigo e com você. Olha o que ele diz no verso 3. Lembra-te. Quando nós pronunciamos a palavra, cadê os professores? Me ajudem aqui. Miriam que está aqui. Quando eu falo assim, lembra-te, o que eu quero despertar em você ou em mim? Volta ao passado, é isso? Lembra-te, não é isso? Percebe que lá ele fala: conheça as tuas obras. Olha o que ele faz aqui. A igreja voltar aonde? Ao passado. Não é isso? Lembra-te, olha como começa. Pois do que tens o quê? Que significa que Deus estava falando. Não é isso, pastor Vadir? Lembra-se do que tens recebido e guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui quem está falando? Não é o próprio Jesus? A palavra não diz que ele vai vir como um ladrão? Alguém aqui sabe a hora que um ladrão vai entrar na nossa casa ou vai fazer qualquer coisa? Vocês estão entendendo porque depois nós vamos entrar nas 10 noivas? Vocês estão entendendo? Que é Deus nos preparando, não é para atacar. Eu estou aqui para atacar o Rui, eu estou aqui para atacar o Paulo, eu estou aqui para atacar o Marcelo, eu estou aqui para atacar... Não, pelo amor de Deus, não é esse o teor do que Deus está trazendo. Deus está nos preparando para não sermos pegos desprevenidos. Por isso que ele bate na tecla: lembra-te, porque eu vou vir na hora em que ninguém espera. Quem aqui já foi fazer evangelismo na rua? Várias pessoas, nós crescemos nisso, né? Eu lembro, meu pai dava os folhetinhos para os meus irmãos. Meu pai falava assim, ó, meu pai era uma benção: vem cá, Marcos, Marcelo, Marisa, cadê a Marisa? Aí ele dava uns folhetinhos e falava assim, ó, vai na casa dos vizinhos. Eu doido para jogar bola, irmãos. Lembra, Marcelo? Lembra, Marisa? Meu pai dava folhetinho para levar para a escola. E quando a gente vai evangelizar, e você encontra um que infelizmente o filho se perdeu, ele já foi, e hoje ele está como esse aqui, ele está fora, e você vai falar com ele, ele está totalmente armado, e ele não recebe e não aceita o que você vai falar. Por quê? Uma vez eu estava conversando com um obreiro, um ancião de uma determinada igreja, preste atenção, e infelizmente, pastor Cid, ele adulterou. Infelizmente, ele perdeu o casamento, acabou o casamento, passou-se 10 anos, ele reconstruiu,
mas não conseguiu voltar para a fé. E eu conversando com ele, ele falou assim, ó, olha o que ele me disse, eu já estou sentenciado ao inferno. Falei, como? Eu não tenho perdão. Como assim? Não, o que eu fiz não tem perdão. Mas espera aí, deixa eu entender. Se a Bíblia fala assim, ó, filhinhos, como Deus nos chama, bom seria que ninguém, todavia, acha esse versículo para mim, por favor. Se alguém pecar, temos junto ao Pai um advogado. Se eu pequei, e se eu estou sentenciado ao inferno, o que Jesus está fazendo lá? O que ele disse para aquela mulher que foi apanhada em adultério? O pastor Cid pregou sobre esses dias. Mulher, cadê os seus acusadores? Quantas pedras você recebeu? Cadê aqueles que mandaram te matar? Não tinha quantos sobraram? Mas olha o que ele diz para ela. Ele livra ela da morte, mas não livra ela da vida eterna, que é da salvação, que ele diz assim, ó, vai e não, mas ele dá a ela uma oportunidade. Olha lá, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, se, vírgula, todavia, vírgula, alguém o quê? O que ele diz depois? Continua. Continua. Alguém consegue ser sentenciado por algum pecado? Não. Mas você tem que se arrepender. A gente tem que falar, pequei, Pai. Como Davi. Davi tinha que estar onde? No campo como de costume, né? Mas aquele dia ele não, e o diabo pegou os seus olhos e o levou para outro. O que nós vemos aqui? Vigia. Deixa eu correr. Tens contudo em Sardes. Aqui eu achei o Sem Fronteiras. Dá glória a Deus. Fala, eu estou no Apocalipse. Eu achei o Sem Fronteiras aqui, Denise. Olha aqui, ó. Tens contudo em Sardes umas poucas. Ah, sou eu. Você está nessas poucas aí ou não está? Não é isso? Que não as suas e andarão branco junto com quem? Pois são. Vamos entender isso aqui? Me ajuda aí os pastores. Pode levantar a mão e me ajudar. Volta aqui o versículo 4 que eu estou, 3, 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com suas o quê? Olha o que ele fala depois. E andarão de branco junto com... Ô Rafa, tudo bem, filho? Trabalhou bastante essa semana, né? Tá bom. Deu bastante beijinho na Bruna? Então tá bom. Fala uma coisa para mim. Quem vestido de branco vai andar junto com você e vai falar que você é digno de andar com ele? Mais alto? Mais alto? Você que está em casa, mais alto? Achei poucas pessoas que não se contaminaram e elas vão andar de brancos junto com quem? É a igreja, meu irmão. É a igreja. Cristo é o cabeça dessa igreja. Nós somos o corpo. Nós somos a noiva de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Vou parar por aqui. Eu quero profetizar e já chamar a bispa aqui para a ceia. Eu quero que você levante a tua mão, coloca para mim o verso 5 e 6. Glória a Deus.
Quem é vencedor, dá um glória a Deus bem alto. Você é vencedor? Olha para o teu irmão que está dando e fala, você é vencedor? Glória a Deus, fala, tem certeza? Se Jesus voltar hoje, você vai ou fica? O Cláudio estava falando sobre da perfeição, né? Cláudio, o dia que nós alcançarmos essa perfeição, ele te leva rapidinho. Não é isso, pastor Valdir? Não é isso, pastor? Para você não se contaminar e não ficar. Ele tem prazer em te salvar. Para o quê? Deus não se agrada com a morte de ninguém, do ímpio, sem a salvação. Então ele diz, o que vencer será assim, vestido de vestiduras brancas. Você está dando glória a Deus? E de modo nenhum apagarei o seu nome da onde? Pelo contrário, o que ele diz? Confessarei o seu nome diante de quem? E diante de quem? Quem está falando isso aqui da igreja? Quem está falando? Eu vou estar lá, Marcelo, eu vou estar lá, Cíntia, eu vou estar lá, Cíntia, eu vou defender vocês, eu vou chegar diante do meu pai e vou falar, aqui está escrito com o meu sangue, o nome do João, do Pedro, do Batista, aqui está, anjos, aqui está, Deus vai fazer, Jesus vai fazer isso por mim e por você, diante de Deus Pai e dos anjos. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Fique de pé no seu lugar. Oh, louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Feche os seus olhos nesta manhã. Aleluia. Oh, irmãos, nós somos essa igreja viva, a noiva adornada. Nós somos esse povo que vai morar no céu. Oh, em nome de Jesus, agradeça ao Senhor, aleluia. Agradeça ao Senhor pela palavra de vida que vem ao nosso encontro nesta manhã. Pela semana que nós recebemos de tanto direcionamento, pelos meses que o Senhor tem nos dado. Oh, Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, Pai querido. Oh, Espírito Santo de Deus, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras, só Tu tens caminhos de vida eterna, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, nos reveste, Senhor, dai-nos, Senhor, autoridade, Jesus. A palavra do Senhor disse, Mateus 16, 18, oh, meu Deus, que contra a igreja as portas do inferno não podem prevalecer. Oh, Senhor, nos dá condições de continuarmos nesse caminho, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim nós te pedimos esta manhã, que cada vida saia daqui fortalecida, que cada vida, Senhor, ao participar da mesa do Senhor, oh Pai querido, oh Senhor, receba o fortalecimento, receba a autoridade da igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus, oh glórias a Deus, aleluia, irmãos.